Nós vamos seguir, então, nessa temática da expiação, na obra que Cristo fez na cruz, e agora buscando responder uma pergunta, que é: por quem Jesus morreu? Então, espero que no final a gente chegue a esse objetivo. Ok? Eu vou seguir esse roteiro. Ué, cadê? Pensei que estivesse aparecendo aqui. Então, vou seguir esse roteiro. Tá. O meu objetivo aqui não é apenas, não é descrever as correntes que tentam responder essa pergunta. O meu objetivo aqui é defender a visão da expiação limitada. Então, eu vou passar um pouco só sobre outras respostas, vou apresentar isso tudo num slide só, mas dali para frente eu vou defender e vou argumentar em favor da expiação particular ou limitada, como vocês preferirem. Então, eu vou fazer uma introdução, acho que a gente precisa botar todo mundo na mesma página sobre esse assunto. Vamos olhar para a Escritura para ver. Vamos entender por que Jesus não morreu por todos, baseado nisso, nesses textos bíblicos. E vamos ver os textos bíblicos que supostamente afirmam a salvação universal, ou seja, que Jesus morreu por todos. Tá? E, por fim, aplicações práticas. Ok? De cara, eu já apresento uma definição para vocês, para a gente partir de um lugar comum, né? Responder à pergunta por quem Jesus morreu significa dizer quem foram os beneficiários da sua morte na cruz. E eu vou apresentar a vocês aqui a visão reformada, na minha visão bíblica, sobre a resposta para por quem Jesus morreu. E eu vou ler aqui. Jesus Cristo morreu na cruz para salvar as pessoas que Deus elegeu nele desde a eternidade. Sua morte é suficiente para garantir a salvação de todo o gênero humano, raças, tribos, línguas e nações. Se vocês repararam aqui no Sínodo de Dort que o pastor leu, lá estava escrito isso. A salvação, a obra de Cristo é suficiente. De forma que não há, quando eu digo quando nós dizemos que a obra de Cristo é suficiente, nós estamos dizendo que não há necessidade externa nenhuma ao sacrifício de Jesus para que alguém seja salvo. Então, o sacrifício dele basta. Por exemplo, o debate mais comum sobre a suficiência do sacrifício de Cristo tem a ver com a obra. Afinal de contas, um homem contribui ou não com as suas obras para a sua salvação? A resposta, obviamente, não. Contudo, esse é o ponto da expiação limitada. Embora a obra de Cristo ela seja suficiente para salvar pessoas de todos os lugares do mundo, ela aplica-se somente aos eleitos, desde a eternidade, que no tempo e na história serão chamados pelo Espírito Santo e responderão com fé salvífica a Cristo. Isso aqui é um resumo da expiação limitada. Tá, agora nós vamos entendê-la biblicamente. Mas antes de nós entendermos biblicamente, é de fato um assunto espinhoso. Tá? Porque o que nós estamos falando, em outras palavras, é que Jesus não morreu por todas as pessoas. Em outras palavras, é isso. Jesus morreu pelos eleitos, ou, como nós vamos ver à frente, pela igreja. Esse assunto ele suscita debates. Eu, particularmente, na minha trajetória de igreja, eu já tive dissabores com esse assunto, porque, não ensinando exatamente a expiação limitada, mas a segurança da salvação, ou ensinando até mesmo a eleição, a predestinação, eu já tive que me explicar sobre isso. E, nessa época, quando eu me explicava, eu passava por esse constrangimento, explica melhor, não entendi, eu acho que não é bíblico, está errado, papapá. Eu sempre era interpelado, sempre era indagado por pessoas em que eu conhecia, em que eu notoriamente sabia que aquelas pessoas não tinham uma profundidade bíblica para questionar aquele assunto. São pessoas que não tinham uma vida de leitura, vida de estudo. E eu ficava assim, caramba, a pessoa está questionando, mas ela sequer conhece o livro que ela está utilizando. Hoje, eu penso que esse não é apenas o motivo pelo qual as pessoas têm dificuldade de refletir sobre os aspectos da salvação em Cristo. Para mim, existe um outro elemento, fruto das minhas leituras dos últimos, 4, 5 anos, em que, muitas vezes, nós somos reativos às doutrinas da Bíblia, sobretudo aquelas que confrontam a gente, porque nós raciocinamos a vida, o mundo e Deus, não a partir da Bíblia, mas a partir do que aprendemos do mundo. Então, esse conflito ele fica muito claro quando eu vejo as pessoas questionando algumas doutrinas, porque elas não questionam com base em argumentos bíblicos. Elas questionam com base em premissas seculares. Entendeu? Eu vou apresentar algumas para vocês depois. O fato é o seguinte, aonde eu quero chegar? É possível que, se você nunca ouviu falar sobre esse assunto,
você ficar com dúvidas, tá? Você até ter dificuldade de entender os argumentos e as conclusões que vão ser apresentadas aqui. O que eu te pediria era que, primeiro, você ouvisse tudo atentamente, com calma. As dúvidas vão surgir naturalmente. Espera, isso é importante, espera esse assunto sedimentar na sua consciência, no seu coração, antes de lutar contra ele. Senão você vai ser igual Jacó lutando contra o anjo, você vai sair ferido dessa luta. Então, espera o assunto sedimentar. Ouve bem, analise bem, e depois você chega às suas dúvidas. É possível que elas se dissipem, ou não, você procure alguém que você saiba que tenha um conhecimento bíblico maior do que o seu, que você confie essa pessoa, e você reporte para ela as suas dúvidas. Mas o fato é, brigar contra esse assunto, ou contra aqueles que nós discordamos, às vezes só gera calor, só gera atrito, não gera resultado prático. Então, daqui para frente, nós vamos caminhar por um assunto difícil, que fere mortalmente o orgulho humano. E eu espero que a gente consiga chegar lá, todos são e salvos, tá ok? Não sei se vocês perceberam que quando a gente vai falar sobre a expiação de Cristo, ou seja, o que Jesus conquistou na cruz, para a gente entender esse assunto, nós temos que responder 3 perguntas, né? As 2 primeiras aulas, elas responderam essas 2 perguntas. Então, quando o pastor apresenta aqui as teorias da expiação, as teorias da morte de Jesus, o que essas teorias são, na verdade, é uma tentativa do homem explicar por que Jesus vai para a cruz. Por isso que essa setinha de direção indo para a cruz. Então, as teorias, elas buscam isso. Como a gente viu aqui, elas têm deficiências grandes. São teorias muito fracas, porque elas, não sei se vocês perceberam na análise de vocês, tirando a substituição penal, são teorias que não partem do texto bíblico. Elas partem do raciocínio humano. E uma coisa interessante é que essas teorias, por exemplo, Cristo Victor, que vocês viram, influência moral, Cristo Victor e influência moral, elas ganham muito terreno, sobretudo agora, nos últimos 200 anos, com o racionalismo, que é a ideia do homem tentar articular no seu raciocínio a morte de Jesus. Elas carecem muito de fundamento bíblico. Agora, o que eu estou buscando responder aqui é a terceira pergunta. É por quem Jesus morreu? Então, aí o desenho que eu faço são 2 setas limitadas por uma barra, para mostrar que a extensão da obra de Jesus na cruz, ela não é indefinida, ela não é infinita. Ok? Então, onde eu só estou posicionando vocês aonde nós estamos aqui. Algumas correntes já tentaram responder essas perguntas. Tá? E vocês, obviamente, já lidaram com elas em algum momento, talvez vocês não saibam articular, mas vocês já lidaram com essas respostas. Já lidaram com essas respostas. Existem 3. Tá? E eu vou analisar essas respostas aqui, nesse slide, sob 4 perspectivas, sobre a extensão, efetividade, enfoque e popularidade delas. Então, você tem o calvinismo respondendo essa pergunta, você tem o arminianismo respondendo essa pergunta, e você também tem o universalismo. E aqui eu abro um parêntese. É um erro que, às vezes, a gente faz. Quando eu estou comparando o calvinismo com o arminianismo, isso tem que ficar claro, para eu não induzir vocês a algumas conclusões. Eu não estou comparando floresta com floresta. Eu estou comparando floresta com árvore. Eu vou explicar o que eu estou falando. O calvinismo ele é muito maior e muito mais profundo do que uma soteriologia. Dentro dele está uma soteriologia. O calvinismo é como se fosse uma floresta. Algumas árvores falam sobre salvação, mas a floresta toda não fala sobre salvação. A floresta fala sobre vida em sociedade, vida em igreja, sobre céu, sobre antropologia, sobre quem é o ser humano, sobre a nossa relação com a cultura, sobre política. Calvinismo é isso tudo. Calvinismo é uma grande cosmovisão. O arminianismo não é uma cosmovisão. O arminianismo é uma visão soterológica. É uma discussão, é um debate sobre como Deus salva. Então, a pergunta que difere, aliás, o que difere calvinistas e arminianos? É a resposta para a seguinte pergunta: como que Deus salva as pessoas? É isso que difere os dois. Mas isso não significa que toda a reflexão calvinista se baseia em responder essa pergunta. É muito mais do que isso. Só queria fazer essa ressalva. Então, quando nós olhamos as respostas, elas são as seguintes. O calvinismo afirma que, quando ele quer responder a pergunta por quem Jesus morreu, o calvinismo afirma pela igreja. Jesus morreu pela igreja, entre parênteses, os eleitos. O arminianismo ele diz o seguinte: Jesus morreu pela humanidade. O que o arminianismo quer dizer quando ele afirma que Jesus morreu pela humanidade?
Ele está querendo dizer que Jesus não morreu de forma definida pelas pessoas. Jesus, ele possibilitou a salvação das pessoas, mas ele não a garantiu. O universalismo, ele é uma radicalização do arminianismo. Se no arminianismo Jesus morre pela humanidade, mas o arminianismo admite que nem todos serão salvos, o universalismo afirma que todos serão salvos. Porque o universalismo, ele é a ideia de que o amor de Deus vence todas as barreiras. Então, é como se o amor de Deus fosse uma quarta pessoa da Trindade, em que ela define as ações de Deus. Isso é quanto à extensão. E quanto à efetividade, como eu já falei, né? O calvinismo, ele diz que Jesus garantiu a salvação daqueles que Deus elegeu. Ela é precisa. O arminianismo não diz isso. O arminianismo diz que Jesus possibilitou a salvação. E, no universalismo, o que acontece é uma banalização da salvação em Cristo. Jesus, aí por isso que os universalistas, os teólogos que defendem essa posição, eles negam o caráter expiatório da morte de Jesus. Jesus não foi para a cruz para morrer pelos nossos pecados, como já foi falado aqui. Então, eles negam essa visão. Por quê? Porque não houve nenhuma tratativa entre Deus e Cristo na cruz. E não houve nenhum efeito para nós na cruz. Aquilo ali foi um exemplo, foi uma demonstração de amor de Deus, mas efeito prático nulo. Então, o universalismo ele banaliza a morte de Jesus. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O que significa dizer isso? Significa dizer, qual a diferença entre eles? Significa dizer assim, Jesus saiu aqui na mão com uma sacola de pães. E ele foi ali na esquina. Para o calvinista, Jesus está com uma sacola de 6 pães e 6 pessoas virão para pegar esses pães e comer esses pães. Deus as trará para ele comer esses pães. Para o arminiano, Jesus ele foi na esquina com a sacola de 6 pães, mas só 2 pegaram. 4 não quiseram, foram embora. E para o universalista, todo mundo chegou e não teve pão para ninguém, como se fosse isso. Então, essa é a diferença básica. A pergunta que eu faço para vocês, em qual delas, em qual dessas 3, Jesus é poderoso para salvar? Naquela em que ele leva 6 pães e as 6 pessoas vêm comer os pães? Naquela em que ele tem 6 pães, mas ele volta para casa com 4 pães, frustrados porque 4 não quiseram? Ou naquela que ninguém quer o pão dele? Em qual Jesus é poderoso? Oi? É só lógica, isso não é Bíblia, é lógica. Na primeira. Porque ele sai convicto e ele volta feliz. Nas 2 últimas, ele volta frustrado. Porque na segunda, sobrou pão. Na terceira, ninguém quis o pão. Então, isso aqui é só lógica, não é Bíblia, é lógica. Pode falar alguma coisa? Sim, você banaliza. Exatamente. Exatamente. Aí, e quanto ao enfoque? O enfoque do calvinismo é a glória de Deus. Então, toda a articulação da expiação, ela visa resguardar a glória de Deus. E qual é o enfoque do arminianismo? A vontade do ser humano. No arminianismo, a vontade do ser humano é uma entidade que não pode ser confrontada. Então, por que as pessoas não são salvas? Aliás, agora deixa eu raciocinar aqui na lógica do arminiano. Jesus morreu pela humanidade. Aí você pergunta para ele assim, tá, mas se Jesus morre pela humanidade, mas nem todos serão salvos, então o sacrifício de Jesus não foi eficaz. Jesus está frustrado no céu. Aí a pessoa vai, se ela for lógica, ela vai responder o seguinte, sim, mas Jesus respeita a vontade das pessoas. As pessoas não foram salvas porque elas não quiseram, porque elas exerceram o seu livre-arbítrio. Esse é o raciocínio do arminiano. E qual é o raciocínio do universalismo? O ser humano não pode sofrer. Então, se ele não pode sofrer, ele não pode ir para o inferno, ele não pode ser condenado. Nesse sentido, não existe inferno, não existe condenação, só existe céu. Foi citado aqui o nome do pastor Ed Renekiewicz, é um vídeo famoso dele na internet, em que ele está dizendo que no céu nós encontraremos com Hitler. Por quê? Ele aplica o texto de João 1, acho que é 29, eu não lembro, em que João Batista afirma, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na interpretação dele, obviamente errada, o que Jesus fez foi uma vitória cósmica. Ele retira o pecado do mundo, literal, o planeta Terra. A maldade sai e ficam as pessoas sem seus pecados. Logo, todas serão salvas. Essa é a lógica. Agora, isso aqui é importante. E a popularidade dessas respostas? A popularidade para a expiação limitada ou expiação particular é baixa.
a popularidade para a explicação arminiana de que Jesus morreu por todos, mas nem todos serão salvos, é a dominante no nosso meio, né? E o universalismo, embora talvez alguns de vocês não possam conhecer, mas ela está em crescimento, né? Então, isso é. Eu lembro até que um amigo meu, um professor de IBD também, ele falou uma vez, uma experiência dele numa igreja presbiteriana, reformada, calvinista, e ele foi dar uma aula sobre expiação limitada, as pessoas saíram constrangidas, escandalizadas. Você vê, numa igreja reformada, calvinista. Porque é um assunto não muito difundido, não muito ensinado, né, no meio das igrejas. Só uma dúvida para eu prosseguir para o próximo slide. Quem aqui nunca havia ouvido falar sobre essa visão da expiação limitada? Então, todos já ouviram isso? Todos já ouviram, em algum momento, essa ideia de que Jesus morreu pelos eleitos. Jesus morreu pela igreja. Tá. Agora, como eu falei para vocês, eu vou defender a expiação limitada. Então, eu vou olhar para as Escrituras agora com vocês. E eu vou fazer isso em 3 módulos. Eu vou olhar para os Evangelhos primeiro, eu vou olhar para o que Paulo falou, e depois eu vou olhar, obviamente, para o que Jesus falou sobre esse assunto. Então, vamos lá. Ih, caramba, para onde foi? Calma, surpresa. Caramba, passou isso tudo? Impressionante. Então, vamos olhar para os Evangelhos. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Palavras do anjo para José. Ele, Jesus, dará luz... Ela, Maria, dará luz a um filho. E você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que há nesse texto aqui? Uma definição clara da extensão da obra de Jesus. Limitação, essa é a palavra. Então, quais pecados, quem será libertado, quem será salvo dos seus pecados? Pergunta o texto. Interpretação básica. Quem será salvo dos seus pecados? O povo. O povo de Deus, o seu povo. Lucas capítulo 18, 19, versículo 10, palavra de Jesus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? Todas as pessoas? O perdido. Esse o perdido, em Lucas, é, sobretudo, aqueles dentro da nação de Israel que ainda não haviam recebido Jesus como Salvador. Mas o que marca esse texto aqui é a precisão da linguagem. É isso que a gente tem que pegar. É a precisão. Tá? É a definição. É a exatidão no objeto da salvação, naqueles que vão receber o benefício da salvação. Mateus 20, 28, palavras de Jesus também. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, nos Evangelhos, esse ensino ele é cristalino. Isso são palavras de Jesus transcritas pelos evangelistas. Para eles, era um raciocínio muito claro e algo muito claro de se entender. Agora vamos olhar para Paulo. Paulo ele desenvolve muito mais do que os evangelistas a doutrina da expiação. Na verdade, assim, se você olhar para a obra de Jesus, acho que quase 98% do que sabemos sobre o que Jesus fez na cruz e o que ele obteve de lá é de Paulo. Então, você vê que a gente ficou lendo alguns textos aí e lemos textos de Paulo. É Paulo quem sistematiza a expiação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Então, Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Tessalônica, logo o público de Paulo é restrito, é limitado. Mas então eu vou interpretar isso aqui ao pé da letra e vou dizer que Jesus só morreu pelos tessalônicos. Não. Paulo está escrevendo para a igreja que está em Tessalônica. Então, Paulo está dizendo que Jesus morreu pela igreja, dos quais vocês em Tessalônica fazem parte. Uma coisa interessante que esse versículo também une, tá, pessoal? Eu já vou explicar isso mais à frente. Aqui há uma unificação de 2 conceitos: expiação limitada e predestinação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não destinou o seu povo eleito para a ira. Antes, ele morreu para que eles fossem salvos. Então,
Aí é uma conclusão lógica. A predestinação pressupõe, aliás, a expiação limitada pressupõe a predestinação, a eleição. Coríntios capítulo 15. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, perceba, novamente, na visão de Paulo, a eficácia do sacrifício de Jesus se aplica apenas a um grupo específico de pessoas, que aqui é a igreja. Romanos capítulo 8, versículo 30 e 33. Esse aqui é maneiro. Por quê? Por causa do raciocínio que Paulo emprega nesse texto. Por quê? Aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que marca esse texto aqui, que a beleza desse texto, além da questão da predestinação e tudo mais, é a exatidão. Percebam aqui. Olha o que Paulo está falando. Deus predestinou toda a água que está dentro desse copo. Aliás, a sequência de Paulo ele conheceu de antemão. Eu já vou apresentar esse texto lá na frente. Então, ele conheceu essa água aqui de antemão, ele colocou lá dentro do copo. Ele predestinou essa água para estar dentro desse copo. Aos que predestinou, aos que estão aqui, a esses também chamou. A pergunta é, ficou algum líquido aqui pelo caminho? Na linguagem de Paulo? Todos o que ele predestinou, ele também chamou. Aí, beleza. Agora o segundo estágio. Aos que chamou, esses também ele justificou. Dessa galera que havia sido chamada, ficou alguém para trás em relação aos que foram justificados? Não ficou. Foi todo mundo junto. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ficou alguém para trás dos que foram justificados em relação aos que foram glorificados? Qual é o raciocínio de Paulo aqui? É a precisão da obra de Cristo. É por quem Jesus morreu. O que ele está dizendo é o seguinte, vamos lá, vamos voltar lá no primeiro slide. Eu tenho que responder a 3 perguntas para entender a expiação. Por que Jesus morreu e para que Jesus morreu? O que ele está dizendo é o seguinte, o motivo que levou Jesus à cruz é o porquê. Ele morreu para um grupo de pessoas. O que ele está dizendo aqui é que os efeitos da sua obra foram aplicados plenamente naqueles para quem ele morreu. Não sobrou ninguém, não ficou ninguém pelo caminho. Aqui você sustenta todos os argumentos da soteriologia calvinista. Chamada eficaz, ou seja, aqueles que predestinou, ele também chamou. Você sustenta aqui a segurança da salvação, não caiu ninguém no meio do caminho, e, obviamente, o que é mais importante para mim aqui agora, você sustenta aqui a eficácia. Ou seja, quem recebeu os benefícios da morte de Cristo? Aqueles para quem Jesus morreu. Esses 2 versículos aí, para mim, não deixam mais dúvidas nenhuma do que a Bíblia afirma sobre, a palavra de Paulo também, sobre o objeto, sobre por quem Jesus morreu. Paulo, Efésios capítulo 5, texto que vocês conhecem. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele fala a mesma coisa em Atos. E aqui é Efésios também, tá? Esse capítulo 20 de Atos, ele chama os bispos de Éfeso. É a mesma teologia. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho do qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vou fazer uma pergunta a vocês. Para quem o sangue de Jesus foi derramado na cruz? Para a igreja. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo está dizendo. Agora, nós vamos olhar para Jesus. Ele falando sobre esse assunto. João, capítulo 6, versículo 38 e 39. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, 2 pontos, que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu. Espera aí, quando ele fala assim, que ele não perca nenhum de todos,
Ele está dizendo que ele veio resgatar a todos. Ele está dizendo que ele recebeu um povo de Deus e que a missão dele é garantir a salvação para esse povo que Deus deu a ele. É assim que vocês leem esse texto, como eu estou lendo? Ok? João capítulo 10. Dou a minha vida por quem? Pelas ovelhas. Ainda tenho outras. Não deixe aprisco. Existem duas explicações para o que significa esse aprisco aqui. Ou ele está falando dos judeus, da nação de Israel, e, consequentemente, as outras ovelhas seriam os gentios, ou ele está falando dos apóstolos e da igreja primitiva, e esse outro aprisco seríamos nós, temporalmente distante dele. Na minha visão, os dois estão corretos. Preciso também trazer estas. E aqui é chamada eficaz. Aqueles por quem ele morreu, ele vai trazer. Esse texto de João 17 é também irrefutável do ponto de vista da expiação limitada. Eu vou dar a razão pela qual. Jesus está orando em João 17. A Trindade está sendo exposta diante de nós em João 17. Jesus fala que o Pai o ama desde a eternidade e que ele veio para glorificar ao Pai, que é eterno junto com ele. E ele diz também, nessa mesma oração, que é pelo Espírito e pela palavra que nós somos santificados e purificados. Ele está orando a Trindade. Eu já falei sobre isso. Qual é o tema da oração de Cristo nessa oração? É quem? É a igreja. Manifestei o teu nome àqueles que me deste. Gente, eu só estou fazendo leitura do texto. Eu não estou impondo aqui em teologia. Eu só estou usando a estrutura literária do texto, a organização do texto. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus. Tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. É por eles que eu peço. Aí ele vai mais longe. Eu não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Esse texto é profundo porque ele suscita uma pergunta, que, na minha visão, o arminiano, se ele for lógico, ou o universalista, se ele for lógico, ele não consegue responder. A pergunta é, se Jesus morreu por todos, por que ele só intercede por uns? Se Jesus morre pela humanidade no geral, por que ele só intercede aqui pela igreja? Veja só, é porque eu não consigo desenhar aqui, eu não tenho um quadro. Mas olha só, na visão arminiana, Jesus morreu por isso aqui. Certo? Eu não sei. Jesus morreu por essas pessoas aqui, por essa quantidade. Mas ele só intercede por essa. Qual é a lógica? Na visão universalista, Jesus morreu por isso aqui, ó, mas ele só intercede por essa. Na visão calvinista, Jesus morreu por esses e ele intercede por esses. Está claro? Jesus está intercedendo aqui por quem ele morreu. E essa é a lógica das Escrituras. Ou vocês acham que Jesus, o nosso sumo sacerdote, está intercedendo por aqueles por quem ele não morreu? Ou ele está intercedendo pelos não eleitos? É isso que o texto está me dizendo. Jesus está intercedendo pela sua igreja. É a igreja que é o alvo da sua intercessão, assim como é a igreja que foi o alvo da sua morte e ressurreição na cruz. Agora, tentando responder a seguinte pergunta. Tá, agora eu vou sair dos textos bíblicos. Tá? Eu vou tentar pensar com vocês, fora dos textos bíblicos, por que a expiação particular ela é a resposta bíblica para a extensão da morte de Jesus. E eu vou usar 3 conceitos que estão na Bíblia, que a gente precisa organizar, às vezes, as nossas ideias. O primeiro conceito é os temas pelos quais a Bíblia reporta a obra de Cristo. Vejam comigo. Adão é criado e Eva. Adão peca. O que Deus promete para Eva? Na tua descendência vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Essa palavra descendência ela vai percorrer o livro de Gênesis até Abraão ser chamado por Deus.
Quando Abraão é chamado, Deus lhe faz uma promessa. Que promessa é essa? Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. De Abraão sai o quê? De Abraão nasce o quê? Um povo, uma nação chamada Israel. A tal ponto, a eleição é tão forte, a tal ponto que em Êxodo capítulo 19, Deus fala o seguinte para a nação de Israel: vocês são a minha propriedade particular entre as nações. Ou seja, existiam várias nações, vários povos, mas Israel era o povo eleito de Deus. E qual era o objetivo de Israel ser o povo eleito de Deus? Para que Deus mandasse todas as outras nações para o inferno? Não, é para que, por meio de Israel, Israel fosse luz para as nações e para os gentios, para que Deus pudesse cumprir a promessa que ele fez a Abraão, de, na descendência dele, isto é, por meio de Israel, naquele momento, as famílias da terra receberiam a salvação em Cristo. Israel falha miseravelmente nesse projeto, e do descendente de Israel nasce Cristo, da tribo de Judá. Quando Cristo nasce, e eu estou adiantando aqui, eu vou ler mais para frente, Jesus ele nasce com qual tarefa? Agora vamos ampliar um pouco a visão da obra de Jesus. Jesus nasce com qual tarefa? Ele nasce para reunir para si um povo, o povo que Deus selecionou para ele. Essa é a tarefa de Jesus. Jesus nasce para resgatar para si o povo que Deus deu a ele. E que povo é esse? É a igreja. É por isso que lá, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o que Jesus responde para ele? Vou literalmente, tu és Petros, e sobre esta Petra, não tem nada a ver Pedro com pedra, sobre esta Petra, que na minha visão é a confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, Jesus fala o seguinte: eu edificarei a minha igreja. Jesus está falando da missão dele. A minha missão é reunir, é edificar o povo que Deus me deu. Essa é a minha missão. E é isso que leva Jesus à cruz. Jesus vai à cruz para redimir o povo que Deus havia dado para ele, mas esse povo ainda estava sob a condenação do pecado. Então, o primeiro tema pelo qual a gente consegue concluir que a expiação de Cristo ela não é para todos indistintamente, todos genericamente, é que desde Adão até Cristo, Deus está tratando com um povo eleito. Segundo ponto, a igreja. E aqui, eu acho que eu chego no ápice da minha aula, porque se a expiação limitada, ela resguarda a glória de Cristo, a glória de Deus, ela também ilustra, ela traz brilho à glória da igreja. A igreja, ela é o povo de Deus na sua máxima expressão. Israel é apenas um espelho, é uma sombra. A igreja é o povo eterno de Deus. Esse povo foi profetizado em Abraão. Quando Deus não promete Israel para Abraão. Deus fala o seguinte para Abraão: na tua descendência, todas as famílias da terra serão benditas. Então, Deus não está prometendo a Israel para Abraão. Deus está prometendo o povo, dizendo que o povo dele vai sair da descendência de Abraão. No qual Israel é iniciado na nação de Israel, mas ele é consumado apenas na morte expiatória de Cristo, que garantiu a salvação da descendência de Abraão. Aí, essa é a implicação que eu queria trazer para vocês. Dizer que Jesus morreu por todos indefinidamente e que ele está esperando as pessoas se decidirem por ele é empobrecer a visão que a Bíblia tem para a igreja. Essa é uma implicação clara. Eu queria que vocês abrissem comigo Efésios capítulo 1. Deixei minha Bíblia. Alguém pode? Deixa eu pegar essa Bíblia aqui. Efésios capítulo 1. Acho que era melhor pegar minha Bíblia, mas... Efésios capítulo 1, por favor, porque eu... Não sei se vocês sabem, mas a carta de Efésios é a carta mais eclesiástica de Paulo, né? Ele não tem nenhuma crítica à igreja, praticamente nenhuma.
E é onde ele revela as doutrinas mais profundas, né? Então, assim, em Efésios, Paulo ele pisa fundo no acelerador. É diferente em Coríntios, né? A gente está sendo exposto aqui às cartas de Coríntios, mas nós estamos lidando com quem em Coríntios? Com uso de véu, né? Com comida de ídolos, com roupas, a posição das mulheres, dos homens no culto, com temas do cotidiano. Em Efésios, ele lida com temas espirituais, vamos dizer assim, né? Efésios capítulo 1, versículo 4. Queria que vocês lessem comigo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Olha que interessante aqui. Olha o que Paulo está falando. Que antes da fundação do mundo. Irmãos, o que é antes da fundação do mundo? Não existia anjos, não existia céu, terra. Só existia o quê? A Trindade. A Trindade está em diálogo. E qual é o diálogo da Trindade? O Pai fala o seguinte para o Filho: eu vou te dar um povo. É isso que a Trindade está falando, é isso que o Pai está falando para o Filho. Eu vou te dar um povo. E esse povo, você vai ter que encarnar para morrer por ele. Porque este povo, quando você encarnar, estará escravizado em seus pecados. Então, o que está acontecendo aqui? Primeiro, a igreja existe desde antes da fundação do mundo. E a relação da igreja com Cristo é uma relação de eleição. Deus entrega a igreja para Cristo antes de houver qualquer coisa, antes de haver pecado, antes de haver céu, antes de haver terra, antes de haver anjos, antes de haver demônios, antes de haver mar, tudo. O assunto da Trindade é a igreja. Perceba que a oração de Cristo em João 17 é a igreja. Você vê o tamanho, a importância desse assunto na Trindade, para a Trindade. Um outro aspecto é que essa eleição se dá em amor. Deus ama um povo segundo sua própria vontade, que nós não conseguimos sondar, e essa eleição se dá em amor. Por isso que João fala, porque Deus amou o mundo. De tal maneira, ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o amor de Deus que motiva a sua eleição. E, em último lugar, qual é o objetivo da eleição? Para o louvor da glória da sua graça. Esse ponto aqui me parece muito claro, que quando você nega tanto a beleza da igreja e o caráter eletivo dela e a particularidade da expiação, você está atentando, na minha visão, você atenta contra a glória de Deus. Porque você está inserindo nessa equação outros elementos que a Trindade não previu na eternidade. Quais são eles? A vontade humana, a felicidade humana, a situação humana. Essas questões não foram discutidas. O que foi debatido na Trindade é o amor eletivo de Deus ao selecionar para Cristo um povo, e Cristo morre e resgata esse povo. E, por fim, terceiro ponto, a natureza da redenção. O que é a redenção? Eu não estou aqui preocupado com a definição da palavra. O que Cristo está fazendo? Ele está resgatando, ele está cumprindo fielmente aquilo que Deus designou a ele. Olha, você vai morrer para o meu povo. Por isso que ele diz na oração lá em João 6, a minha tarefa é que eu não perca nenhum daqueles que Deus me deu. Por isso que ele está falando, eu tenho uma missão, eu tenho um povo, e esse povo não está circunscrito à nação de Israel, e ele não está circunscrito a esse tempo. Eu tenho ovelhas de outros apriscos, e cabe a mim trazer essas também. Então, a missão grande de Jesus é reunir o povo que Deus deu para ele. Então, essa é a natureza da redação, resgatar esse povo. Dizer que Jesus vai para a cruz para morrer por não sei quem é diminuir o valor do seu sacrifício. É essa a implicação lógica. E aqui eu quero abrir um outro texto com vocês, João capítulo 6, versículo 37, que é um texto também em que fica muito claro essa particularidade da salvação. João capítulo 6, versículo 37. Palavras de Jesus, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ou seja, não vai ficar ninguém de fora. E o que vem a mim,
de modo algum eu lançarei fora. Então, ele está falando aqui do povo que ele tem. E o versículo 44, ninguém pode vir a mim, olha só isso aqui, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. O que ele está dizendo é o seguinte, é a outra ponta da lógica. Só vem a Cristo aqueles que o Pai deu a ele. E aqueles que o Pai deu a ele, vão vir a ele. E aqueles que vierem a ele, ele está dizendo que ele não vai, de maneira nenhuma, rejeitar. Eu vou, 40 minutos, eu tenho mais 10 minutos. Eu vou agora olhar para aqueles textos que supostamente negam o caráter particular da expiação. Aí eu quero essa foto aí. Deixa eu escolher alguém aqui. Cibele. Eu vou dar as primeiras descrições e você vai complementar. Esse cachorro está deitado e acordado. Certo? Eu queria que você me dissesse o seguinte. Na tua visão desse cachorro, como é que você descreveria esse cachorro em termos de seus sentimentos? Sei lá, ele está com sono, está com raiva, cansado, triste. Ok, já é o suficiente para mim. Agora eu vou botar uma outra imagem. Você sustenta essa afirmação de que, na tua visão, ele está cansado e triste? Você mantém? Mantém? Esse prato novo, aliás, essa imagem nova que surge, não provoca em você uma mudança de pensamento sobre esse cachorro? Então, aí beleza. Então, essa questão. É que eu tinha que ter combinado com você que ia ficar legal, mas não combinei, não tem problema não. Então, olha só. Aqui, quando eu introduzo esse prato, eu já consigo ter uma outra visão sobre o cachorro. Eu posso dizer, por exemplo, que ele não está triste, ele está satisfeito, que ele está rejeitando um prato. Entendeu? É isso. Qual é o meu ponto aqui? É que, para eu ter uma visão mais ampliada desse cachorro, eu preciso ter uma visão mais ampliada sobre tudo a respeito dele. Está claro? Talvez aqui eu consiga descrever esse cachorro, mas não vou descrevê-lo completamente. Agora, aqui eu descrevo esse cachorro com mais detalhes. Eu já posso afirmar, por exemplo, que ele está saciado. Acabou de bater um prato de comida, deram um outro prato para ele e ele recusou. Hã? Então, ele recusou o prato. Ele está satisfeito, está saciado. Ele não quer o prato. Oi? Não, nada mudou com o prato? Isso me chama atenção. Isso é importante. Eu estou falando sério, isso é importante. Isso me chama atenção. Agora eu vou apresentar por que eu estou apresentando essa figura. Eu falei para vocês aqui que Jesus ele morreu pela igreja. Mas existem textos que as pessoas falam assim, não, veja bem. Olha o que a Bíblia diz aqui nesse texto. Olha o que a Bíblia diz naquele texto. O que eu quero destacar aqui é que muitos dos textos que nós utilizamos para desdizer uma determinada doutrina são textos cuja nossa visão sobre ele é desse tamanhozinho. A gente não tem uma visão ampliada sobre esse texto. Eu olhar apenas para um texto, um versículo, uma frase, para eu sustentar nesse texto uma doutrina, é a mesma coisa que eu tentar construir uma casa em cima de um pilar apenas. Sejam honestos comigo aqui agora. Esse texto afirma ou nega que Jesus morreu só pela igreja? Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Pronto. Esse versículo me refutou. Acabou de refutar toda a minha aula. É isso que a gente poderia pensar se nós não fizermos o seguinte, um exercício básico de leitura. Olha o capítulo 2 de Hebreus. Quem são esses todos aí de Hebreus 2? Eu sublinhei para vocês em vermelho. São os muitos filhos, no versículo 10,
No versículo 11, são aqueles que são santificados. No versículo 11 ainda, são os irmãos. No versículo 12, são os meus irmãos. No versículo 13, são os filhos que Deus me deu. No versículo 14, não tem lá os filhos. E no versículo 15, aparece de novo todos. A pergunta é, Hebreus 2,9 está ensinando que Jesus morreu por todas as pessoas do mundo? Sim ou não? Então, qual é o erro básico aqui? É eu não olhar para o contexto antes de eu apresentar um texto como prova de uma determinada doutrina que eu acho que está certa. É um erro de interpretação. Então, eu tenho que ver a diferença. Eu tenho que olhar para um versículo isolado e ter uma compreensão sobre ele, mas depois que eu leio esse versículo, à luz de todo o seu contexto, a minha compreensão tem que mudar sobre esse versículo. Se ela não mudar, significa que eu não estou lendo corretamente esse versículo. É esse o princípio aqui que eu estou querendo resgatar. O último texto, para eu terminar, para ir para as explicações, é esse aqui, de Paulo. Olha, e eu trouxe Paulo aqui de propósito, porque eu acabei de apresentar para vocês vários textos dele afirmando categoricamente a expiação limitada. Olha só o que ele diz em 1 Timóteo 2, 5, 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Pronto. Novamente, agora Paulo refutou a expiação limitada. Só que tem um problema. Se eu afirmar isso, eu estou chamando Paulo de incoerente. Porque eu já disse em versículos de Paulo, em que ele afirma que Jesus morreu apenas pela igreja. Então, afirmar que com este versículo Paulo está ensinando que Jesus morreu por todos, significa afirmar que Paulo é incoerente. Agora, vamos olhar o capítulo. Versículo 4. Deus deseja que todos sejam salvos. Versículo 5. Jesus deu a si mesmo em resgate por todos. Versículo 6. Aqui que está a chave. Por isto, como Jesus morreu por todos, eu fui designado como apóstolo dos gentios. Quem é o todos de Paulo? O todos aqui não é numérico. O todos aqui, todos, não. O todos aqui não é numérico. O todos aqui é étnico. O que Paulo está dizendo é que Jesus morreu para judeus e gentios. E ao invés de ele falar, morreu para os judeus e gentios, ao invés de falar que morreu para judeus e gentios, ele morreu por todos, porque é uma expressão retórica. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu entrar aqui agora e falar assim, senhores, acabei de trazer pipoca para todo mundo, vocês vão entender que eu trouxe pipoca para 7 bilhões de pessoas ou que eu trouxe pipoca apenas para quem está aqui dentro? Quem vai distorcer vai falar, aí, vou dar um exemplo aqui. Aí o Gustavo vai escrever uma carta de Tiago à CBI. Aí ele vai dizer o seguinte, vai ser daqui a 2000 anos. E ele entrou na igreja e falou que trouxe pipoca para todos. Aí vai surgir um monte de corrente teológica. Tiago distribuiu pipoca para 7 bilhões de pessoas. Isso vai acontecer. Por quê? Porque as pessoas não conseguem observar o que significa esse todos. Todos aqui não é numérico, é étnico. Isso está provado. Olha só, irmãos. Romanos capítulo 1, versículo 16 de Paulo. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Quer ver um outro texto? Apocalipse capítulo 5. Esse é de João. Apocalipse capítulo 5. Irmãos, só falta mais um slide para terminar, tá? Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Eu tinha outros textos para analisar, mas obviamente não tem tempo. Eu já estou com 49 minutos. Eu já vou encerrar. Mas eu só queria ler esse texto de João, visão dele. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O que ele está dizendo aqui? É que os salvos, é que a igreja ela é formada por pessoas de todos os lugares do mundo. Isso não significa afirmar que todas as pessoas do mundo serão salvas. É isso que o texto está afirmando. Uma marca da teologia do Novo Testamento é que Jesus ele cumpre a promessa que Deus faz a Abraão, é que os gentios receberiam a salvação. Por isso que esse todos existe
na teologia de Paulo, sem contradizer o que ele afirma que Jesus morreu apenas pela igreja. Aplicações para terminar. Primeiro, compreender a expiação limitada, ou seja, ou a expiação particular, significa refinar os nossos propósitos e as nossas motivações na evangelização. Saber que Jesus morreu pela igreja, nos impede, e não por todos indistintamente, nos impede de utilizarmos métodos humanos na evangelização das pessoas. Você pode reparar, faça um estudo. Geralmente, quem usa métodos heterodoxos, humanos, antropocêntricos, para evangelizar, não acreditam que Jesus morreu pela igreja. Acreditam que Jesus é aquele cara que vai na esquina oferecer 6 pães, mas só 2 pessoas levam, porque as outras 4 não queriam. Afinal de contas, existe alguém no mundo que tem uma força maior do que Deus, que é a vontade humana. Deus está limitado pela vontade humana. Então, eu quero chamar para vocês a atenção que o perigo das consequências das nossas ideias. Nossas ideias, uma vez mal articuladas, elas nos levam a ações mal articuladas. Então, se eu acredito que Jesus não morreu por ninguém, morreu por todos instintivamente, ele possibilitou a salvação de todos, então eu tenho que convencer essas pessoas. Então, eu tenho que plantar bananeira para chamar a atenção delas, porque a decisão é delas, não é de Cristo. Então, a evangelização, ela resgata, nesse prisma, resgata as nossas motivações. Segundo, uma vida piedosa. Saber que pertencemos a Jesus e que fomos salvos por Ele, não com base em nossos méritos, nem em nossas escolhas, nos faz humildes. E aqui, irmãos, crer na soberania de Deus na salvação e crer na expiação particular e ser, ao mesmo tempo, arrogante, é uma contradição de termos. Significa que a pessoa, na verdade, não entendeu por quem Jesus morreu. Para uma vida na igreja. A gente viu aqui que a igreja, o povo de Deus, ele tem uma função importantíssima na teologia da salvação. Jesus morre para a igreja, pela igreja. Logo, isso aqui deve acender um alerta para a gente, que temos um privilégio enorme de termos sido incluídos entre aqueles que Deus amou desde a eternidade. Isso deve nos estimular às boas obras e ao serviço, porque Deus nos concedeu um privilégio imenso de nos tornar participantes de sua família. Por fim, para uma vida no mundo, saber que Jesus, aqueles por quem Jesus morreu, ele de fato salvou, nos dá tranquilidade para viver no mundo, independentemente das circunstâncias. Poxa, mas a depravação do mundo está crescendo, está todo mundo apostatando da fé, pastores estão ensinando heresia, igrejas estão desvirtuando, igrejas estão indo para apostasia. Não tem problema, meu irmão. Jesus falou, a minha missão é que eu não perca nenhum daqueles a quem o Pai me deu. Todos aqueles que o Pai me deu, esses virão a mim. E todos os que vierem a mim, eu não lançarei fora nenhum deles. Saber que somos o povo eleito de Deus é estar seguros no meio de um mundo que caminha largamente para a apostasia.